Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 27 de outubro de 2017 e está começando mais um programa Fundos Imobiliários aqui pela Infomoney TV e também pelo Facebook da Infomoney. Hoje, eu já perdi as contas de quantas vezes eu recebi mensagens lá. Pô, chama o professor Maroni. O professor Maroni está aqui hoje para conversar comigo e com você, claro. Se fosse só comigo, não seria tão bom. Comigo e com você, professor Maroni, daqui a pouco. E como eu fiz semana passada, você está habituado, você assiste o programa, sabe que eu costumo trazer os fatos relevantes e as novidades da semana, mas da mesma maneira que fiz semana passada, dando espaço para o André Freitas, hoje quem vai falar com você é o Bruno Laskowski a respeito daquela importante questão da discussão da taxa de administração do HGBS. Então você vai conferir, o Bruno não pôde vir aqui ao vivo, a gente gravou na terça-feira dessa semana a participação do Bruno, você confere agora e daqui a pouco eu volto para conversar com o professor Baroni. Bom, na semana passada você acompanhou, esteve aqui o André Freitas, falando da visão dele sobre essa relevante discussão aí da taxa de administração do HGBS 11, o Red Grifo Brasil Shopping. Hoje eu recebo aqui o Bruno Laskowski, diretor da CSHG Real Estate, que vem falar também da proposta, da contraproposta da CSHG. Então, Bruno, obrigado por vir aqui, obrigado por utilizar esse espaço. Eu sempre digo essa discussão ela é muito relevante e para mim é uma tremenda honra que esse espaço seja utilizado para que essa discussão ganhe nível e ganhe em visibilidade, né? Muito obrigado, é muito prazeroso estar aqui contigo e poder, né, compartilhar esse tema aqui com os ouvintes, com os cotistas, principalmente. Obrigado. Então, ó, espaço aberto, a gente quer ouvir a versão, né, toda a história tem dois lados. Nossa visão é muito clara, né? A gente tem uma agenda muito positiva para o nosso negócio de fundos como um todo, em especial para o Brasil Shopping. Eu, pessoalmente, acredito que tem uma oportunidade incrível nesse momento de mercado. A gente tem uma agenda de aumento de liquidez, a gente tem uma agenda muito positiva na área de transformar essa visão do Brasil Shopping quase como uma empresa listada, fazendo market calls, aumentando o nível de transparência, relatórios, RI, etc. E, claro que faz parte dessa discussão esse tema da taxa que veio, né? Veio como um vetor dessa discussão que é legítima, A gente fez uma proposta, acho que bastante interessante para você cotista, para você investidor. Acho também, né, que nessa questão a gente tem que deixar muito claro, né, o que a gente está levando em conta. Normalmente se discute preço quando as coisas não vão bem, o que não é o caso, né? O nosso fundo está dando, esse ano, year to date, está dando 300% do CDI, 130% do IFIX, mesmo com a taxa, e eu já digo isso, né, a gente tem um compromisso com a repactuação, né, mas mesmo com a taxa de 1,5%, esse fundo já dá um resultado bastante considerável. E a gente acha que essa é a discussão relevante. Sim. Como é que a gente melhora a performance e resultado para o nosso investidor? Mais especificamente, né? Quer dizer, a gente acha, você aí que tem o seu negócio, você aí que tem a sua remuneração, né? Cortar esta remuneração em mais de 60%, a gente acha que fragiliza, né, a tua capacidade de entrega. O que a gente fez? Até para qualificar a nossa proposta. A gente não ficou de forma alguma numa posição de, de soberba ou de arrogância. A gente foi muito focado qual é a melhor equação de preço que permite entregar valor, e essa eu acho que é a dimensão que a gente quer focar, entregar valor. A gente tem uma base de cotistas muito ampla, aliás, conseguimos ao longo desse tempo, né? Aliás, desse último ano, passamos aí de uma base, mais de 1.000 novos cotistas. Nossa. Eu acho em função desse entendimento, né, da importância do nosso fundo e da importância de ter o Credit Suisse, enfim, dando, né, essa sustentabilidade, né, da forma de gestão. Mas o fato é, concretamente, a gente faz uma proposta de uma redução de 40%. Na realidade, a gente faz uma proposta de uma tabela regressiva, e esse é o motivo pelo qual já adianto uma eventual pergunta tua, Arthur, que é por que a gente não fez um processo unilateral, né? Porque
como a gente propõe uma tabela regressiva, e aí explicitando, deixando ela ainda mais clara, né? A gente já sai de 1,5 para 0,95, quando o fundo bate 2 patamares, né? O primeiro patamar de 1,5 bi, a gente já baixa para 0,90 e a gente já sinaliza, né, que o crescimento do fundo, esse ganho de escala desse crescimento, a gente já compartilha com os investidores que acreditam na nossa proposta de valor, chegando a 0,85. Pois é, eu acho que é uma proposta considerável, agressiva, mas que, ao mesmo tempo, nos permite ter o time que nós temos. E aí eu lembro mais uma vez, né, essa discussão de taxa ela tem que ser vista com muito cuidado, né, com muita cautela. Do contrário, o argumento fica frágil. É muito fácil distribuir dividendos num mês, no curtíssimo prazo, muito rápido, né? Você que tem a sua empresa, é simplesmente não ter mais CEO, não ter mais diretores, você vai economizar salários. No presente. No presente. Só que no mês seguinte, no mês T+1, T+2, a tua empresa perde valor. Então essa discussão aqui de taxa nos parece que é uma discussão relevante, que a gente respeita, a gente não se furta até essa discussão, mas a discussão mais importante é a discussão de entrega de valor, é a preocupação com os nossos cotistas. E não é a preocupação de curtíssimo prazo. É uma preocupação de médio e longo prazo. Esse fundo tem uma possibilidade, ou melhor, ele já é um fundo que performa muito bem, ele já é um fundo que entrega 300% do CDI e 130% do IFIX. Vale a pena enfatizar. Ele não tem nenhum problema de performance, ao contrário. Então não vamos, né, assim, essa discussão simplesmente analisar pelo ponto de vista de taxa, me parece que é uma discussão reducionista. Sim. Bom, pelo menos como início, era isso que eu queria te acho passar. Que todo mundo entende. As pessoas vão em 2 restaurantes diferentes e entendem que uma conta é mais cara e outra é mais barata, e não é só o preço que as pessoas levam em consideração. Sim. É um conjunto, é um serviço, é tudo mais. No mercado de fundos imobiliários é a mesma coisa. A administração não é uma coisa banal de ser feita e ela tem que ter uma contrapartida, uma remuneração que compense o administrador. Então, acho que é essa discussão que está sendo feita aqui. Não tenha dúvida. E essa discussão acho que é muito relevante, porque também mostra o estilo de gestão. A gente tem um estilo de gestão ativo. A gente tem 8 ativos, 8 shoppings na nossa carteira. 3 deles, nós somos os controladores. O quarto, eu tenho 49%, aliás, um shopping belíssimo, um outlet, o iFashion, conjunto Iguatemi. Posições relevantes no Via Parque, posições relevantes no Dom Pedro. Enfim, a gente tem um conjunto de atividades para extrair valor e ajudar, né, esses operadores a ter mais valor. E no caso dos shoppings que nós somos donos, nós definimos o tenant mix. Nós estamos fazendo um trabalho agora belíssimo no Shopping Penha de mudar toda, o tenant mix, as renegociações. Estamos trazendo a Renner, botando um pouquinho a Centauro para o lado. Eu estou dando esse exemplo mais específico para mostrar o tipo de trabalho que é feito. Isso tem que ter management, isso tem que ter gestão e tem que ter gente altamente qualificada para fazê-lo. E a gente acha que também é um elemento de vantagem comparativa, né? Está tudo isso dentro da estrutura do Credit Suisse, né? E aí o que tem de concreto hoje é uma proposta de redução para 0,6 e uma contraproposta de redução para 0,95, podendo chegar a 0,85 de acordo com a evolução do PL do fundo. Há uma possibilidade de não ser nenhum nem outro? Vamos colocar, muito boa pergunta. Deixa eu talvez contar essa história um pouquinho atrás. O Credit Suisse nunca se furtou a negociar nada, né? Desde o início, para deixar super claro isso. Ao contrário, até propomos, né, negociação. Uma negociação tem que ter 2 lados. Sim. E ao fazê-lo, quando veio, então, uma carta de convocação, né, com 5% dos cotistas solicitando que assim seja feito, qual foi a nossa reflexão? Olha, a gente acha que o ponto 6 é uma proposta agressivíssima, para um fundo, eu vou insistir, que dá 300% do CDI e 130% do IFIX. Achamos por bem, vamos ter essa discussão de forma aprofundada, informada, vamos chamar representantes dos cotistas, até seguindo, né, a 471,
a 571 e a 472. Vamos seguir, vamos fazer isso. E a gente tem uma proposta discutida. Os nossos custos, a média de mercado. Até é importante até colocar isso, né? Teria sido dito, ou foi dito, que a média de mercado era 0,6. Investidores, cotistas, as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo. Não, não é. A média de mercado de fundos que tem gestão ativa é 1,23. A gente entende que misturar fundos passivos, que cobram 0,25, não reflete a complexidade de um fundo multiativo, que é um fundo de shoppings, que é um fundo de varejo, que tem muito trabalho para quem gosta de operar a relação de varejo. Bom, voltando. A gente refletiu que a melhor forma de conduzir isso seria através da Assembleia de uma constituição de representantes cotistas para ter essa discussão. Aliás, já deveria ter sido feita, porque a gente tinha chamado isso para o dia 20 de outubro, e aí esse grupo de cotistas teria 15 dias, 30 dias para fazer uma proposta, e aí sim teria um debate muito rápido, e eu quero deixar muito claro, em nenhum momento a gente teve intenção de qualquer processo protelatório. Pelo contrário, tem uma discussão com os cotistas. E insisto, teria sido muito bom. Porém, a Rede, em especial, entendeu que esse não era a forma de fazê-lo, e ótimo, a gente vai seguir aquilo que está determinado, não tem problema algum. Bom, voltando, fizemos uma proposta, a gente tem um compromisso com a repactuação, isso é muito importante deixar muito claro, isso está ponto pacífico. Na nossa convocação, a gente já eventualmente prevê uma situação dessa. O que é? A gente está sendo consistente no nosso modelo, caso nenhuma das duas propostas seja aprovada, a gente já tem a própria, já está previsto na nossa convocação, enfim, a eleição dos representantes, aí sim, para trabalhar, etc. Mas para ficar muito claro, isso é o nosso jeito, é o meu jeito, é o jeito do Credit Suisse, é o compromisso com aquilo que a gente falou. Então, de forma alguma, o compromisso está dado. A taxa de administração ela vai ela mudar. Vai ser repactuada. Se não tiver quórum para essa Assembleia, então abre-se uma discussão para então com o comitê de cotistas. Isso. E como a gente fez uma proposta, muito importante também deixar muito claro, de tabela regressiva, isso implica, né, em mudança de regulamento, então necessariamente precisa do quórum. Perfeito. Bom, demos o tempo, gostaria de falar muito mais e não só sobre isso, porque tem muita coisa para falar dos fundos do Credit Suisse. Tem muito mais, Arthur. Eu ainda tenho mais coisas para comentar. Só queria talvez terminar com esse compromisso aqui com o investidor, com o nosso cotista, que a gente quer ter o apoio do investidor, quer o apoio do cotista. Gostaria que vocês considerassem as propostas, sabendo, inclusive, né, que o nosso compromisso com o longo prazo, no curto prazo, cuidado com propostas que aparentemente possam distribuir mais dividendos, mas que possam comprometer, né, a sustentabilidade e a qualidade daquilo que é oferecido. Perfeito. Então, mais do que acompanhar e ter uma opinião, vá até a Assembleia e vote, ou mande o seu voto à distância. Tá certo? Muito obrigado, Bruno. E portas abertas para que você volte com outros temas sempre que quiser. Um prazer. Obrigado. Muito bem, de volta aqui agora, sexta-feira, dia 27. Fizemos a nossa parte, conseguimos abrir espaço para que os dois falassem, o que me deixa muito feliz. Como eu disse, é o seu programa Fundos Imobiliários, se não é o programa do Arthur. E este é um assunto muito importante para a indústria de fundo imobiliário hoje. Então, você teve a oportunidade de ouvir as duas partes, mas importante mesmo é reforçar o que eu acabei de falar para você, que tinha dito na semana passada. Participe da Assembleia, é o seu patrimônio, é o seu fundo, dê o seu voto ou mande uma procuração para que alguém vote por você. Ok? Vamos seguir adiante? Quero te convidar para bater um papo comigo lá no minha página do Facebook, facebook.com/Arthur V. Moraes. Procura lá o professor Arthur Vieira de Moraes, manda o seu recado, fala que gostou, que não gostou, que concorda, não discorda. E claro, quero te convidar para fazer o nosso curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. É um curso totalmente online que eu gravei aqui com o Infomania Educação. Ele está distribuído em 4 módulos, são quase 9 horas ao todo.
E até uma pergunta que me fizeram essa semana pela minha página lá no Facebook. Ah, mas eu posso assistir uma aula de novo? Pode. Você compra, na verdade, o acesso ao sistema onde está o curso por 12 meses. E durante 12 meses assiste quantas vezes quiser as aulas. Então vá lá, conheça, tem na página do Infomoney Educação, conheça o programa e tenho certeza que você vai se dar muito bem fazendo esse curso. Falando em curso, está aqui hoje o professor Baroni, que veio dar um curso presencial em São Paulo. E aí, muita gente conhece o Baroni, ele vai até se apresentar, mas muita gente conhece e muita gente chama o Baroni de a enciclopédia dos fundos imobiliários. Eu quero dizer aqui que eu discordo disso. O professor Baroni não é a enciclopédia dos fundos imobiliários. Eu tenho aqui comigo hoje o Google dos fundos imobiliários. Se você quiser saber o tamanho do sapato do gestor do seu fundo, pergunta para o Baroni que ele responde antes do Google responder. Professor, obrigado por ter vindo. Prazer, prazer. Poxa, Arthur, você não sabe a felicidade que está de estar participando do seu programa aqui, que comemorou um ano agora, né? Um ano. E eu acho que você está fazendo um trabalho extraordinário, né? Se eu sou o Google, você é o melhor âncora dos fundos imobiliários aqui do Brasil. Então é isso daí. Eu acho que você está de parabéns, você tem cumprido aí muito bem esse papel de mediar esses debates todos, então você está de parabéns. Que bom, é isso obrigado. Aí. Vida longa ao seu programa, isso aí eu admiro muito o seu trabalho. Teremos. Todos nós. Exatamente. Bom, para quem não te conhece, sabe que não tem tido tempo de eu fazer a abertura, mas saiu o boletim da Bolsa e já são 105 mil investidores. Sim. Voltou a crescer o número de investidores, já é recorde de número de investidores e muitos novos entrantes. Então, é justo que muita gente não te conheça. Uhum. Para quem não te conhece, quem é o Baroni, qual a sua história com o fundo imobiliário, qual a sua história com a Suno Research, que é a vertente mais recente aí desse trabalho, né? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Venho de uma família classe média e logo eu falei que o meu melhor investimento foi ter comprado uma calculadora lá atrás, né? E aí eu comecei a observar o mercado de capitais lá atrás, quando eu comecei a trabalhar. Eu entrei em sala de aula com 16 para 17 anos, parece brincadeira, mas foi. E fui cada vez mais investindo na carreira de professor. E estou ininterrupto há 20 anos, 21 anos dentro de sala de aula. Isso gerou algumas coisas bem bacanas, porque eu consegui me aproximar mais das pessoas, comecei a olhar mais o lado humano, né? E há uns 10 anos para cá eu me deparei com os fundos imobiliários. E eles cruzaram na minha vida e eu falei, poxa, eu preciso estudar isso, que eu achei muito bacana, o formato do produto, né? Eu acho que cabe numa carteira e algumas pessoas podem até se posicionarem de uma maneira mais forte dentro do produto, porque ele é interessante. E nos últimos 6 meses, 7 meses, o namoro com a Suno deu certo. Uhum. O Thiago já havia falado que queria que eu trabalhasse, que ele estava com essa ideia, com esse projeto, e ele precisaria dessa vertente mais educacional, que pudesse levar a informação de uma maneira mais imparcial, com qualidade. E aconteceu que deu certo. Em maio nós viemos para o congresso aqui de fundos imobiliários, a parceria se fechou, e estamos lá trabalhando, ajudando nessa parte de pesquisa, eu acho fundamental. Então, essa pequena história se resume nesses últimos 10 anos com os fundos imobiliários, onde eu comecei a estudar, comecei a pesquisar e fui me aprofundando. E eu comecei a ver a história de cada um dos fundos, né? Como é que aquilo ali se desenvolveu, como é que o imóvel se desenvolveu na região, como é que foi esse projeto do fundo lá atrás, como é que o gestor enxergou a oportunidade e colocou isso dentro do produto. E eu fui me especializando, fui tomando gosto, e aquilo que a gente vai fazendo com mais gosto, com mais vontade, eu acho que o resultado acaba sendo satisfatório. Então, mas eu sempre falo que eu sou reflexo de vocês, né? Eu acho que se o pessoal não tivesse gostado dessa linha mais educativa, voltada para fundos imobiliários, talvez não teria chegado até aqui com vocês aqui. É isso. Nossa preocupação maior hoje aqui, minha do Baroni, é o tempo. O tempo que a vontade a gente tem de ficar conversando. Se a gente nem tivesse ao vivo, já queria ficar conversando, mas a gente quer aproveitar essa oportunidade de estar ao vivo. Então, eu vou encaixar uma pergunta que você não sabia que eu ia fazer, e você tem que ser muito curto para a gente poder fazer tudo que a gente queria fazer. Claro. Eu quero que você conte aquela história de quando você pegou o Google Maps e foi ligando para um monte de lugar no Brasil inteiro para saber das agências. Conta essa história. Isso é verdade, né? Porque eu queria saber como é que estava o desenvolvimento e a ocupação de algumas agências bancárias em um determinado fundo, né? E eu falei, poxa, eu vou direto na fonte. Eu conversei algumas coisas com os gestores, tudo, mas eu falei, não, eu vou tomar um caminho diferente. Eu entrei no Google Maps, fui entrando agência por agência e eu olhava a vizinhança. Então, quando eu vi um letreiro que tinha um telefone, eu ligava e falava, olha, eu vou passar aí por São Paulo, na avenida tal.
e eu preciso de uma agência do banco, parece que tem uma agência perto, eu queria saber se ela já está aberta, se já está funcionando, como é que está. E eu fui mapeando a ocupação dessas agências. Então, são coisas que a gente faz. Isso é que é ativismo, né? A gente está vendo aí o Bruno com ativismo, mas isso é que é ativismo. Fez uma auditoria. Fiz uma auditoria, do exatamente. Muito bom. Essa história tinha que ser contada, ainda bem que eu encaixei. E é verdade, viu? Foi 1 a 1 ali. Eu fiquei quase uma semana atrás disso. E tinha alguns fatos curiosos, né? Tinha uma pessoa que falou assim, olha, eu não sei, mas eu vou lá, só um pouquinho. Aí você vê a pessoa indo lá. Com boa vontade. Com boa vontade, né? Depois voltava, abriu. Muito bom. É isso aí. Baroni, em 2016 você escreveu um texto que você chamou de Somos Todos Vencedores. Explica pra gente qual é essa linha de raciocínio que você tão bem colocou lá. Arthur, a motivação inicial desse texto é porque eu estava percebendo, e até hoje ainda existe, uma certa polarização. Num mercado tão pequeno, quando você começa a polarizar, é perigoso. E lá atrás, eu senti que eu não estava mais contribuindo da forma que eu queria. Eu optei por afastar de alguns sites, algumas coisas que eu participava, nada contra ninguém, não tenho absolutamente nada contra nenhuma pessoa, não ficou nada para trás, tudo foi resolvido. Conheço todos eles, de alguma forma ou de outra converso, me relaciono com todos eles, mas eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa diferente. Eu não sabia ainda o que era, né? Depois as coisas se convergem, que foi o caso da Suno agora. Mas naquele momento eu fiz uma coisa bem legal. Eu fiz um apanhado e descobri que, poxa, nós temos 500 mil CPFs de ações, 100 mil de fundos imobiliários, mais uns 500 e poucos mil também de cadastros ativos no Tesouro Direto. Falei, poxa, nós estamos falando de 0,5% da população. Todas essas pessoas que estão aqui, elas são vencedoras. Eu até criei assim, uma forma de explicar isso melhor. Fico imaginando uma avenida bastante larga. De um lado, você tem aqueles investidores que estão lá na poupança, não se preocupa muito com o seu capital, não tem nenhum planejamento bem formatado, está ali com dinheiro numa renda fixa de taxas de administração caríssimas, um dinheiro bem ineficiente. Do outro lado dessa ponte, você já tem aqueles caras que querem ganhar muito em pouco espaço de tempo, que fantasiam que dá para viver comprando e vendendo aquela coisa toda, né? E sabe, de alguma forma ou de outra eles não perceberam que em algum momento eles vão sair do mercado machucados. E nessa avenida extremamente larga, você tem um monte de pessoas vencedoras, muitas pessoas competentes, espalhadas pelo Brasil. Poxa, como é que eu vou ficar criando embates? Eu acho que a gente tem que se agrupar mais, a gente tem que entender que para ir junto, essa estrada é longa, é larga, a gente tem que receber essas pessoas. Eu tenho que trazer essas pessoas dos dois lados da avenida para que a gente consiga fazer a coisa fluir mais. Aí eu falei, poxa, deixa eu fazer esse artigo. Esse artigo eu falo que foi libertador, porque, Arthur, o Pascal disse uma coisa, né? Eu não tenho vergonha de mudar de opinião, porque eu não tenho vergonha de pensar. Claro. Ali naquele momento eu mostrei que eu estava mudando a minha visão, não sobre os fundos imobiliários, no caso, continuo bem posicionado em fundo imobiliário, essa é a minha veia, né? Mas eu precisava ajudar as pessoas de uma forma diferente. Do formato que estava sendo feito, eu não estava satisfeito. Eu ia dormir mal. Confesso a você que muitas vezes fui dormir mal, lendo algum post, lendo alguma coisa porque não tem entonação, né, Arthur? Não tem por escrito é muito difícil. É muito difícil, não tem entonação. Às vezes você quer dizer uma coisa e diz outra, às vezes a pessoa se ofende, a pessoa de lá, sabe, e vai criando algumas vaidades que eu não acho legal. E aí eu falei, poxa, agora não sei o que eu faço. E me afastei um pouquinho e fui me aprofundar, foi quando comecei a me aproximar mais de outras categorias, dos próprios fundos imobiliários, fui estudar um pouquinho mais, fui rever os gestores, reconversar algumas coisas com os gestores. E aí quando veio a Suno. Aí o meu problema com a Suno era tempo. Sim. E aí eu falei, Thiago, calma que eu vou dar um jeito. Aí eu fui me organizando com algumas coisas até que o sonho virou realidade e o Thiago está me dando a chance aí, perto dos meus 40 anos de idade, ficar criança de novo. Né? E porque eu vejo por que nós somos todos vencedores? Né? Porque a gente está numa escalada, né? A gente está num caminho. Se quiser, né? Eu atingi a independência financeira com 32 para 33 anos. Eu poderia falar, poxa, eu posso voltar para a rede ou eu posso ajudar as pessoas a virem para cá. Só que tem que ajudar do jeito certo, porque senão se atrapalha. Né? E aí foi o que eu busquei fazer, e é o que eu tenho tentado fazer. Por isso que eu estou muito aberto sempre a todo tipo de debate, a todo tipo de opinião, porque eu acho que nós não nascemos prontos, né? Não, lógico que não. A gente vai melhorando a cada vez. E tendo esse protagonismo todo que a gente está vivendo aqui é saudável, porque é uma linha educativa, construtivista. Sim. Eu acho que isso é muito perene. E com muito mais gente que aparece, né? Claro. Tem um monte de gente que fala de fundo imobiliário de uma maneira bem intencionada e procurando ajudar as pessoas. Claro. Então, assim, o que o Thiago sempre fala na Suno, a gente tem que buscar sempre uma linha educativa, sempre mostrar
da informação com qualidade, porque a informação com qualidade ela se transforma em conhecimento. Aí você ganha a maior arma que o investidor pode ter, conhecimento, porque ele tem segurança, ele tem conforto. Enquanto ele não tiver conhecimento, ele fica, o que eu faço? Isso. Ele fica sempre querendo uma dica quente, né? Mas quando ele tem conhecimento, ele se sente protegido. A dica quente. A dica quente. Falando em dica quente, você fez um estudo aí, fundo imobiliário contra a CDI, fundo imobiliário contra a inflação. E aí? Então, essa pergunta, eu te agradeço você fazer essa pergunta, porque, primeiro, esse estudo foi feito, eu sempre tive essa vontade, você sabe disso, eu falei, poxa, eu preciso fazer esse estudo. Só que, por favor, não enxergue nunca esse estudo como algo definitivo. Ele não tinha a prerrogativa de ser conclusivo. Olha, então é isso, a partir de agora vamos assumir isso como verdade absoluta. É um estudo que ele tem que ter recorrência. Sim. Concorda comigo? Sim. E aí, por que eu quis falar de CDI? Poxa, mas fundo imobiliário não tem nada a ver com CDI. Ok, mas todo mundo... Compara. Isso é natural. Na lâmina de todos os fundos imobiliários está lá. O Bruno acabou de falar. Acabou de falar. Né? Aí eu falei, poxa, deixa eu puxar o histórico de todos os fundos, né? Aí eu falei, mas tem fundo que não tem muita liquidez? Eu peguei e falei, não, vou colocar 100 fundos, que aí fica bacana, né? Os números 100 ali, excluí estrategicamente alguns que realmente tinham uma liquidez muito pequena, coloquei ali e falei, deixa eu fechar esse estudo. E eu cheguei a uma conclusão que, na média, se eu tivesse comprado um pouquinho de cada um, desde quando foi lançado eu comprava um pouquinho de cada um, ia fazendo compras recorrentes, supondo isso como possível. Eu teria tido um retorno de 133%, arredondando, 133% do CDI líquido. Uma carteira, então, praticamente totalmente diversificada, com todos os fundos imobiliários na prática. 57 deles ficaram acima do CDI, do 100% do CDI líquido, e 43 abaixo do CDI líquido. Aí você começa a estudar. Aí que fica legal, Arthur, porque aí você começa a falar assim, poxa, mas eu quero ficar acima da média. 133 foi a média. E se eu começar a estudar um pouquinho mais, se eu começar a participar disso aqui que a gente está vivendo aqui, eu consigo buscar alguma coisa além disso. E de 133 para 170, 180, o resultado vai ficando cada vez mais interessante. Então, onde que entra o conhecimento? Em você conseguir ser mais cirúrgico nas suas escolhas, no seu entendimento do produto, para que você consiga tirar cada vez mais resultado disso. Agora, a média foi 133 do CDI, ou seja, 33% acima do CDI. Líquido. Se ficar bruto, vai dar 150. Olha. Era isso que a gente estava conversando agora há pouco, antes do programa entrar no ar. O que eu quero pegar, além do que você disse? Que se eu tenho tempo, vontade, tempo de assistir o Baroni, tempo de assistir o Arthur, o Tetzner, o Nodi, né? E quero tocar minha carteira, eu consigo, digamos, buscar um salto de 130 para 170, talvez eu erre e tal, ok? Tá? Agora, se eu quiser fazer uma carteira bem diversificada de fundo imobiliário e fazer outras coisas da vida, ao invés de ficar assistindo este cara aqui, eu vou ter 133 do CDI na média. Funciona. Fundo imobiliário é uma cachaça, né? É ou não é? Como é que pode não se apaixonar por um negócio desse? E outra, vindo fonte de receita de 3, 4 mil lugares diferentes, entre inquilinos, fundos de recebíveis, ou seja, você tem uma série de coisas. E voltando até na pergunta anterior do Somos Todos Vencedores, uma coisa que eu comecei a aprofundar também já nesses últimos 1 ano e meio, 2, é justamente a questão dos fundos de recebíveis. Até voltando um pouquinho na pergunta anterior. Porque quando alguém me perguntava, você gosta de fundo de recebível, fundo de papel? Eu falava assim, olha, eu não tenho nada contra, mas também não tenho a favor. Sim. Mas aí quando eu começava a olhar para a minha carteira e falava assim, poxa, mas tem vacância aqui que está incomodando. Né? Esse fluxo aqui vai ficar comprometido. Eu olhava e não conseguia enxergar ainda nenhuma recuperação. Pelo contrário, eu ainda via deterioração. Aí eu olho para o lado, eu falo, eu vou para os fundos de recebíveis aqui dar uma estudada. E, poxa, o que eu consegui perceber dos chamados CRIs, dos CRIs, é que é uma estrutura muito bem legal, muito bem feita, muito bem amarrada. E quando você tem um fundo que ainda pulveriza isso, você acaba dissipando ainda mais o risco. Diversificação é o nome da coisa. É o nome da coisa. E sobre ainda o CDI, eu fui nessas prateleiras das principais empresas de investimentos, as casas de investimentos, né? E fui olhar os fundos deles também, né, que estão ofertados. E, Arthur, é muito legal, cara, porque assim, você tem come cota, você tem o imposto de renda, né? Você tem tudo aquilo ali. E quando você pega uma carteira dessas prateleiras, mesmo diversificando também, com a mesma quantidade assim, de 15 fundos, 10, 15 fundos, você percebe que eles ficam muito abaixo dos 133. Então, você acaba tendo ali 115 numa carteira moderada para agressiva, já com bastante estratégia, né?
Então, poxa, eu acho que o estudo vem nessa linha, mas, de novo, não é conclusivo. Talvez daqui a um ano, a gente claro falando aqui, sentando de novo, a gente vai ter um retrato diferente. Nenhum estudo é conclusivo, todo estudo é um tijolinho a mais no processo de conhecimento. Mas como ninguém tinha feito, eu falei, poxa, né, essa foi a motivação. A gente sempre falava, alguns relatórios colocam essa informação, mas ninguém nunca tinha pego um a um. Né? E aí, puxando a questão da inflação, era outra coisa que a gente só falava. Não, olha, você pode consumir a renda porque a cota está protegida pela inflação. De novo, não é conclusivo, mas o retrato agora, de agosto, setembro, foi. E olha que a gente já estava chegando perto da máxima do iFix, quando o estudo foi feito. Né? 33% dos fundos de tijolos corrigiram pela inflação, né, a cota. Os outros ficaram abaixo. Numa pré-conclusão, que eu hoje tenho falado cada vez mais para as pessoas, na dúvida, reserve uma parte do seu capital e reinvista. Independente de qual fase da tua vida financeira que você está, faça isso por prudência, na dúvida. Porque as pessoas associam muito o mercado físico com o fundo imobiliário. E eu tenho feito cada vez mais o exercício de entender que o mercado físico é relacionado ao fundo imobiliário, mas são coisas diferentes. E você, brilhantemente, no primeiro programa, o programa número 1, você abriu o teu programa falando exatamente sobre isso. O fundo imobiliário é um bicho diferente. Isso. Ele parece imóvel, mas não é. Ele é renda fixa, mas não é. Então, vamos tratá-los diferente também. E eu hoje acredito que, voltando aos fundos de recebíveis, você consegue enxergar o que é real e o que é inflação. Então, em nível de planejamento, ele acaba favorecendo muito. Né? Nos de tijolos, você vai acabar tendo que olhar meio que na média da tua carteira, puxar um histórico de 12 meses, deixa eu ver quais repuseram a inflação e quais não repuseram, e eu vou por conta própria, então, fazer um aporte para manter o meu poder de compra. Não é? Então, foi isso. Agora, poxa, Baroni, você está pegando uma baixa de mercado, né? No sentido, não de iFix, baixa de mercado. Né? Vacância complicada em São Paulo, crise econômica. Vida real, cara. É vida real. Disse tudo, Arthur. Estatística é isso. A primeira ponte da estatística, você não faz um trabalho estatístico se você selecionar uma amostra. Né? Você tem que ter aleatoriedade. O que é aleatoriedade? Eu resolvi fazer desde o começo do fundo. Você tem um critério e entregou o critério. Sim. Agora, então está pegando só a parte ruim. Então vamos fazer um estudo que pegue só a parte boa e só vai ter conclusões boas. E aí, o que eu faço com isso? Exatamente. Então eu obviamente, eu vou repetir esse estudo uma vez por ano, alguma coisa assim, né? Vou tentar depois cravar uma coisa até mais científica nisso e conto com a sua ajuda, que você é expert nessa parte aí também. E aí a gente vai tentar começar a criar papers sobre isso, ou seja, começar a criar informações de uma forma mais sistematizada, que eu acho que merece porque nós somos investidores de fundo imobiliário, né? Sim. Eu sempre falo, seria muito cômodo eu vir aqui e falar de fundo imobiliário, quantos por cento da carteira você tem? Tenho 5%. Não, meu patrimônio está praticamente em fundo imobiliário. Eu sou o maior interessado nisso. Pele em risco. Exato. Eu sou o maior interessado. Eu venho de peito aberto para falar com o pessoal aqui. Por quê? Porque eu realmente estou investindo em fundo imobiliário. Eu não simplesmente venho aqui para falar de fundo imobiliário, né? Então é isso aí. Muito bom. Essas são questões importantes, CDI e inflação, e principalmente a inflação. Eu sempre tive essa posição mais conservadora. Eu prefiro não gasta toda a renda que a inflação. Eu prefiro guardar um pouquinho e fazer uma reserva para frente. Né? Bom, e aí? A Selic caiu para caramba, o IFIX subiu bastante, né? E o mercado imobiliário começou a reagir, pelo menos aqui em São Paulo, todo mundo fala e parece que é o que se percebe mesmo. Com esse aprendizado, essa experiência toda que você vem trazendo aqui, o que você está vendo desse mercado? Está caro, assim? Pô, subiu demais, está caro. Pois é, Arthur. O que eu tenho feito como exercício é o que é mercado e o que é fundo imobiliário. O que é tijolo, o que é mercado imobiliário e o que é mercado de fundo está lá no material das empresas especializadas? O que eles estão falando lá de vacância, de revisionais, de preços e tal? Ok, leio, entendo, porque é importante para o meu trabalho até junto à sono. Agora, o que está dentro do fundo imobiliário? No fundo imobiliário, a gente ainda está vendo revisional negativa, a gente está vendo ainda vacância, mesmo que diminuiu a velocidade, mas ainda está tendo vacância. Sim. Eu ainda não percebi, na grande maioria deles, nenhuma inflexão. Claro que cirurgicamente um ou outro já começou a mostrar que parou de cair e já está melhorando.
Em alguns outros não vi isso ainda. Ainda tem muita pressão com relação a isso. Então é ruim? Não. Não, ele é diferente e isso também é bom do ponto de vista de diversificação. Eu posso ter imóvel e posso ter fundo imobiliário que eles não vão para o mesmo lugar ao mesmo tempo. Exatamente. Inacreditavelmente, se eu tiver propriedade física e fundo imobiliário, eu estou diversificado. Isso. Em termos de retorno mesmo, eu posso estar tirando um Mas de cada então um. você tem observado que no mercado de imóveis real já está acontecendo essa recuperação que o pessoal das consultorias, quando vem aqui... O que eles têm indicado é isso. Né? Agora, esse movimento ele tem que ser mais bem estudado. As pessoas estão demandando menos espaço, estão optando por coworking, estão tentando fazer escritórios mais flexíveis. Sim. Então, Arthur, pode acontecer um fato extremamente curioso. De repente, a grande laje, aquelas lajes gigantes do sul, que era o apelo lá de 2012, de repente ele vai ter que retrair. Vou ter que criar uma estratégia de arquitetura interna para remoldar isso daí. Mas isso é o bacana do imóvel. Pois o é. imóvel encontra a sua vocação. Exatamente. O imóvel encontra a sua vocação. E aí os fundos imobiliários, eles precisam ainda mostrar um ponto de inflexão para que isso que você me perguntou seja de fato verdadeiro. Ainda não vi. Ainda não vi. Muito isolado, mas ainda não vi. Agora, eu acompanho de perto, até pelo trabalho que a gente faz lá na Suno. Eu acompanho de perto. A ideia é que isso se cruze no tempo. Eu falo que elas se separam, mas no tempo elas vão se cruzando. E aí, se você souber aproveitar melhor as oportunidades em cada um de onde você está alocando o teu capital, eu acho que faz total sentido. Sim, o fundo imobiliário é legal para quem tem pouco ou médio patrimônio. Ao invés de comprar um imóvel que iria drenar toda a minha liquidez, eu posso ter fundos imobiliários. Para quem tem bastante, quem tem imóvel e tem fundo imobiliário, em algum momento dessa história pode até arbitrar. Claro. Está na hora de eu vender meu imóvel e trocar por cota de FII e vice-versa. A gente precisa aprender mais, precisa caminhar mais, observar mais. Mas pode ser possível. E esse movimento de arbitragem a gente percebeu em algumas tentativas de takeover que teve, né? Sim. Eu acho que isso já aconteceu. Verdade, né? verdade. Já aconteceu. Bom, queria que você explicasse mais uma coisa que é uma das frases que você vê. A gente que é professor, a gente cunha um pouco isso, né? Parece coisa de marketing, eu não sei dizer, mas o professor ele precisa trazer umas frases que marquem, né? Que ajudem a ser forte, né? E você vem falando o seguinte, assim, que o fundo imobiliário a gente adora e sabe que não é a oitava maravilha do mundo, não é só isso, é mais uma classe de ativos, né? Mas tem peculiaridades que só o fundo imobiliário tem. E uma delas que você fala muito bem é que se adapta a qualquer fase da vida das pessoas. Né? Explica isso. Tá. Antes de falar das fases, você falou aí dos problemas que os fundos imobiliários têm. Realmente, os fundos imobiliários têm algumas mazelas ainda. Né? Cada vez mais eu tenho consciência de que nós precisamos saber fazer a coisa certa. Ou seja, olhando para o mercado de fundo imobiliário americano, você percebe que ele está... Nós somos 1% deles, né, Arthur? Sim, os caras são $1 trilhão. $1 trilhão, nós somos 15 bi de dólares. Aí quando você olha e fala assim, poxa, então eu quero ficar fora disso, é muito pequeno. Não, a água está fresca. A hora é justamente agora, a gente está fazendo a história de tudo isso aqui, a gente está protagonizando tudo isso daqui, não é verdade? E aí, as mazelas que eu vejo é o seguinte, eu até brinco, isso é uma brincadeira, uma anedota, como diziam, né? Eu falo que o gestor de fundo imobiliário ele quer vigiar o imóvel com binóculo. Então ele quer olhar num raio de 5 km, tudo que ele está vendo aqui eu coloco para dentro do fundo. Sim. Arthur, eu viajo o Brasil todo, a minha profissão faz isso, porque como professor, eu dou aula em pós-graduação, eu faço literalmente de Manaus a Porto Alegre. E eu percebo muito conversando, e o meu público é engenheiro, arquiteto, eu percebo muito que muitas oportunidades estão longe desse perímetro. Claro. Oportunidades extremamente fantásticas. Eu tenho um sonho de ter um fundo imobiliário de lojas térreo, ou seja, aquela loja que está para o restaurante, que está para o restaurante, que está para uma locadora de automóvel, que está para um ponto de farmácia. Eu sonho com isso, porque quem entende realmente de imóvel, quem está no mercado de real estate, sabe que o imóvel térreo ele tem um valor extraordinário nos centros urbanos das grandes cidades. Certo. Então, se você faz um fundo imobiliário, fala, a cidade tem que ter X mil habitantes para frente, a gente vai focar nos centros urbanos, vamos fazer aquisições. Imaginou que fundo extraordinário? Daria para você arbitrar isso com muito mais velocidade. Só que você tem que ter o foco nesse tipo de estrutura. Eu acho que isso é o próximo degrau dos fundos imobiliários. Honestamente, eu acho que esse é o próximo degrau. Sim. Os fundos imobiliários também estão percebendo que eles podem funcionar como veículos de crédito para as empresas. Eu moro em Goiânia, perto tem
distrito chamado, é uma cidade chamada Anápolis, que tem um distrito agroindustrial, né, chamado de Daia. Tem muitas operações ali que funcionariam perfeitamente bem para um fundo imobiliário. Você faz um BTL ali, operações extremamente sólidas, com empresas de primeiríssima linha, com base multinacional, uma coisa extraordinária, que poderia virar também, né? Mas agora voltando para as fases da vida. Nós temos 3 grandes fases. Acumulação, fruição e a sucessão. 95% das pessoas no país, eles não têm um plano de voo para a vida deles, né? As pessoas estão ali e vivem a vida esperando que alguma coisa aconteça e que lá no futuro as coisas se ajeitam. Dá certo, pode ser que dê certo. Aí sobram 5% das pessoas que começam a se planejar. Elas falam, poxa, eu vou começar agora a acumular capital, em determinado momento isso vai funcionar como complemento de renda para mim, para as minhas despesas, e ali na frente eu vou deixar isso para os meus herdeiros e vou transferir isso. O fundo imobiliário, ele é tão fascinante que a palavra planejamento, que a meu ver é a mais importante em tudo isso, porque sem planejamento nós não vamos, né? Não vai para lugar nenhum. Né? Nós temos aí 2 amigos aí, que é o Mazarin, que está até aqui com a gente, e o Danilo, que são pilotos de avião, né? Sabem muito bem, com plano de voo, sem um plano de voo cadastrado no computador, não sai do chão. Eu tenho que cadastrar e confirmar, é isso que eu quero. E no meio do caminho, se ele encontrar uma nuvem ali, eu falo, eu tenho que sair da rota, porque senão eu derrubo tudo. Porque você joga tudo para baixo. Então, eu começo a olhar os fundos imobiliários e falo, poxa, mas ele se encaixa bem. Então, aquele cara que vai guardar na poupança, que vai guardar ali num fundinho de renda fixa, tudo, ele vai se dar bem na vida, Arthur? Desses 5%, ele vai se dar bem na vida. Quando você coloca o fundo imobiliário e começa a dar mais atenção nisso que eu estou falando, porque o planejamento do fundo imobiliário, em função do fluxo de caixa, ele é muito intenso, eu falo que o investidor de fundo imobiliário tem um problema todo mês, que é o que eu vou fazer com o dinheiro. Não é? Tem que reinvestir, tem que gastar, então, tem que reinvestir. Exatamente. Então, na fase aqui de acumulação, eu tenho combustível entrando. Isso. E eu vou jogando o avião mais lá para cima. Então, se você fizer só com a poupança, nós 2 vamos dar bem na vida. Lembra da historinha da avenida ali? Né? Se você fizer alguma coisa ali, acaba que dá tudo certo. Mas eu vou voar mais alto que você. Eu vou ter, em velocidade de cruzeiro, eu vou estar melhor que você. E ali eu gasto menos combustível, eu estou mais tranquilo. E você está aqui na turbulência. E você está na turbulência, eu estou lá tranquilão, tudo. E aí quando eu falo, bom, agora eu preciso descer, eu tenho ali, né, quando o avião começa a descer, demora uma meia horinha para ele descer ainda, né? Aí eu começo a planejar a minha sucessão. Aí eu chego com meus herdeiros, mostro aquilo ali, faço um planejamento de renda para eles, né? E ali eu vou... E depois não tem briga, né? Porque não é eu quero o imóvel daqui e eu dali. Não, você fica com tanto das cotas e tanto das cotas. Arthur, exato, não tem briga. E voltando um pouquinho lá na fase da fruição, eu consigo planejar aquilo que a gente falou no começo. O que é inflação, o que é real, o que eu posso gastar, o que eu tenho que reinvestir. Sim. Então, qual outro produto que faz isso? Fundo imobiliário. Bom, é o seguinte, está quase no fim. Eu lembrei aqui, a gente está falando, né, do quanto a gente se ajuda também. Claro. Né? O Baroni, o Arthur, o Nodi, o Tetzner, os Rodrigos do Clube FI, né? E o do Costa Medeiros, do Desmistificando Exatamente. FI, e tanta mais gente. E eu queria te pedir aí, para você entrar no Facebook, curtir essa página aqui, que é o Fala FI. Isso. Essa página deve estar com as 300 curtidas. Eu queria, sexta-feira que vem, ver ela com 1000 curtidas. Eu estou falando do Frank Peixoto. É um cara que está na hora, Baroni, da gente... trazê-lo para o time. Colocar o holofote nele, porque ele é um cara muito jovem e muito disposto a ajudar as pessoas. Pronto. Frank está desenvolvendo agora um aplicativo de celular, tudo de graça, ele tem uma planilha, ele faz a vantagem dele é que ele manja muito de tecnologia. Ele fez um robozinho que, se alguma coisa de fundo imobiliário, ele consegue automaticamente capturar e divulgar. Então... está na hora de abrir mais espaço para o Frank. E, Frank, quando você vier para São Paulo, o Frank é do Rio de Janeiro. Quando você vier para São Paulo, me avisa para você vir para cá também. E, Nodi, vai tomar um chopp com o Frank, fala dele nas quartas-feiras, porque o Baroni vai falar dele na quinta-feira também, nas lives dele. Até o Nodi teve uma ideia que eu achei sensacional. Ele falou de criar um ambiente aqui para a gente fazer um programa comemorativo, chamando chamando... Ali o Rodrigo do Clube FI, né, que é o Rodrigo Cardoso, o Rodrigo Medeiros. No Clube FI tem muitos caras bons ali, muita gente boa ali, com posts de qualidade, né? O que eu não gosto é quando começa a polarizar e começa... Aí perde, entendeu? Mas quando o cara está ali mostrando a capacidade dele de enxergar o que está acontecendo, eu acho sensacional. Trazer esse pessoal todo para se conhecer, porque o Baroni investidor é pequenininho. O Baroni pai, o Baroni amigo, o Baroni professor.
é muito maior do que isso. Então, quando você conhece aqui no olho, fica muito mais fácil de você ver a boa intenção das pessoas. E aí o Nod já criou o nome. Vai chamar Conversa Fiada. Vamos tentar fazer, quem sabe, isso aqui. Exatamente. Baroni, eu preciso encerrar por causa do nosso tempo. E o Baroni, realmente, como ele falou, isso que você está vendo aqui, que é pequenininho perto do quanto esse cara ele é passional com o fundo imobiliário, mas ele é amoroso na vida dele com as pessoas. Muito obrigado. Espero que você possa voltar muitas vezes aqui. Se Deus quiser, é isso aí. Para você, um grande abraço e um ótimo final de semana, hein?